Mais 5 minutos. Tá melhor gravar ao contrário. Pode começar, menino. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho, desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento. Por isso, detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia. Glória a Deus, né? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor nessa manhã. Louvado seja o nosso Deus por esse dia, né? Que o Senhor já tem nos concedido. Aonde este trabalho está registrado lá em Miqueias 2:10. Levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Eu louvo a Deus, né? Pela vida de cada um dos irmãos, dos amados amigos, que nesta manhã já possa estar conosco, aleluia, meditando numa palavra, aonde o Senhor já tem, aleluia, falado conosco nesse salmo. Um salmo maravilhoso, aonde o salmista, aleluia, ali ele falava coisas maravilhosas para Deus, daquilo que Deus era na vida dele, né? A excelência da lei divina. Então nós vemos que é maravilhoso, já logo de manhã, aleluia, ler a palavra de Deus. É muito bom estarmos na presença desse Deus. E eu quero hoje, na madrugada, ainda nesta manhã, compartilhar uma palavra com os irmãos, com você, aleluia, que se encontra no livro de João, capítulo 13, do versículo 1 ao 17. Eu não vou estar lendo todo o capítulo, mas você pode estar lendo este capítulo aonde eu estou, aleluia, nessa manhã, para comentar algo da parte de Deus em João capítulo 13, do versículo 1 ao 17, aonde aqui vai nos ensinar muito sobre as características do servo vencedor. Amém? Oh, aleluia, né? Aqui nós vemos que quando Jesus, ele lava os pés dos discípulos. E eu quero enfatizar apenas 2 versículos com os irmãos. Mas você pode estar lendo todo o versículo que está em João, capítulo 13, do 1, 17. Diz assim, o capítulo 1, 4 e 13, 4, 13, 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta que estava por cima, tomou uma toalha e cingiu seus ombros. Depois deitou água em uma bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava no seu ombro. Amém? Apenas esses 2 versículos da palavra de Deus, aqui no livro de João, capítulo 13, de 1 a 17. Aqui eu quero dizer nesta manhã, como eu disse aos irmãos, características do servo vencedor. Glória a Deus, né? Aleluia. Cada um de nós, querido, nós somos chamados para servir. E alguns de muitas maneiras, né? Um de uma maneira, um de outras. Nós fomos chamados para sermos servo. E só vamos sentir a plenitude quando compreendemos
que para Deus nós temos um chamado. E qual é o serviço que Deus tem para cada um de nós, para mim e para você? Você não foi criado para tirar aproveito ou sugar as coisas ou recursos de Deus. Mas você foi criado para contribuir com algo, para agradar, para se aproximar de Deus. Então nós, como servos de Deus, nós não fomos criados para tirar aproveito das coisas de Deus, ou sugar, querer, aproveitar os recursos de Deus, mas sim para contribuir com algo, naquilo que eu tenho, naquilo que eu posso, aleluia, quando eu me aproximo de Deus. Lá em Jeremias, capítulo 1, de Jeremias 1, ali onde fala, eu vou estar lendo algum versículo aqui para você, nessa manhã. Deixa eu abrir a minha Bíblia, em Jeremias, aleluia, capítulo 1, fala aqui de 4 ao 7, mas nós não vamos estar lendo todo não, porque é um capítulo meio grande. Jeremias 1, glória a Deus. A palavra de Deus fala assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te coloquei, e te construí por profetas a todas as nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor, eis que não sei falar, porque ainda sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não posso, pois sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e a todos quanto te mandar falarás. Então aqui o profeta Jeremias foi chamado por Deus nesta palavra, aleluia, foi a vocação de Jeremias. Então nós vemos que aqui o Senhor escolheu Jeremias. Então o Senhor, Ele tem escolhido muitos, aleluia, para fazer a tua obra. E nós temos que fazer o quê? Fomos criados, e temos que fazer o quê? A obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem e nada nós podemos fazer. Porque lá em Mateus, capítulo 20, o versículo 28 diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida a resgate de muitos. Queridos, o próprio Jesus, Ele também foi, aleluia, criado para servir. Então a característica do servo vencedor aqui na terra, nós viemos para servir, aleluia, glória a Deus. Nós fomos separados, por Deus para um propósito. Qual é o propósito? De servir, contribuir, a pregar valores, suprir necessidades àqueles que precisam. Então essa é a característica de um servo de Deus vencedor. É aquele que se coloca à disposição, aleluia, do nosso Deus. Há aqueles, queridos, que têm a mentalidade do mundo ainda, de que ele é que tem que receber. Muitos vão para o templo, e o tempo inteiro achando isso, pensando que ele foi para ser servido, para receber. Ou seja, ele quer atenção, ele quer a proteção, ele quer o cuidado, ele quer o suprimento, mas na verdade ele não quer servir. Então nós vemos que Deus nos coloca para nos doar aquilo que eu tenho para outros, aquele que eu posso contribuir, tomar e servir. Então eu tenho que estar na dependência de Deus, porque eu não tenho que tirar nada de aproveito
das coisas de Deus, mas eu tenho que somar com aquele que está ali junto comigo para fazer as coisas para Deus. Então essa é a característica de um servo de Deus verdadeiro, um servo de Deus vencedor. Eu não tenho que estar querendo apenas para mim, eu quero também estar ali para contribuir, para somar e servir aos outros. Então essa é uma característica. Então há pessoas que estão procurando na igreja e pensam, que quando vai para a igreja, que a igreja pode oferecer algo para ele. O que ele pode, tirar de aproveito quando ele vai para a igreja. E nós vemos que um servo de Deus, ele tem que estar enquadrado aonde eu li em Mateus, no capítulo 20 e 28. Porque Jesus, como filho de Deus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E é dessa maneira que o Senhor nos chama, quando nós somos chamados, não para apenas para querer aquilo que a igreja tem a me oferecer, mas sim eu possa somar e sim servir aos meus irmãos com aquilo que eu tenho a oferecer. Um exemplo aqui nós temos de alguém que não tem nada para servir, ou algo na natureza que não serve para nada. Nós vemos ali na Galileia um exemplo. Nós vemos que o mar da Galileia é um mar aonde ele tem vida, pois ele recebe algo de todos, Ele recebe a água ali de mares, e ele também, no mesmo tempo que ele recebe, ele libera. E por outro lado também tem o mar morto. Ele não tem vida, só que ele recebe, mas ele não dá, porque ele é um mar morto, ele não tem vida, ele tem muito sal, E aquele sal composto ali dentro da sua água, ele faz com que aquele mar, sendo um mar morto, ele não tem vida. E o mar da Galileia já é ao contrário, ele recebe água e também dá água. Então nós vemos, querido, que o servo de Deus, para ser um vencedor, ele tem que ser assim, ele tem que ser um exemplo de doação, de servir e não de só querer algo para ele. Nós, quando vamos para o nosso Senhor Jesus e aceitamos ele como nosso Senhor e Salvador, nós não temos que estar pensando naquilo que eu vou usufruir da parte de Jesus. Agora eu aceitei Jesus, então eu vou ser um servo próspero, vou ser um servo só feliz, um servo alegre, eu vou sempre ter algo ali dos pastores, atenção, um carinho. Não, queridos. Isso também nós temos, mas nós não devemos ir até Jesus apenas por isso. Nós temos que ir para Jesus para ver aquilo que eu posso doar da minha vida também ao ministério. Aquilo que eu posso doar da minha vida, um tempo para servir, para pregar, para levar a palavra do Senhor. Nós, como servos de Deus, somos como um reservatório. O que é isso? Somos um canal, Estamos conectados em Jesus e o fluir de Jesus vai passar por nós para abastecer outros, para ser abençoados. Então eu e você temos que ser um canal de bênção da parte de Jesus, recebendo dele e levando a outros que necessitam da palavra de Jesus. Levando a palavra de Deus àqueles que estão aí no mundo, aqueles que estão passando por dificuldade. Quanto tem de muitas pessoas, nesses dias sofrendo, passando por várias dificuldades, passando por vários momentos difíceis. E nós que temos Jesus, somos um canal de bênção para levar a palavra àqueles que precisam. Nós temos que dar primeiro para receber. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Então nós temos que ser uma bênção para os outros, para as pessoas que nos cercam. Nós temos que ser bênção e não só querendo bênção para as nossas vidas. Se você estiver se sentindo árido, vazio, talvez sem esperança,
né, sendo alguém que pensa que não vale para nada, eu quero te dizer que você, aleluia, é algo importante para Deus. É só você se colocar na dependência do Senhor. É só você se colocar na liberdade do Espírito Santo. Porque todos nós somos chamados para sermos ministros de Deus. Na hora em que você começar a compartilhar com as pessoas aquilo que você tem, que você sendo uma fonte de água viva, a fonte que jorra aquilo que nós recebemos de Jesus, que jorra de dentro para fora, nós vamos ser um canal de bênção para o nosso Senhor. Aleluia. E ali sim podemos pregar a palavra de Deus àqueles que necessitam. Aleluia. Glória a Deus. Deus não aceita desculpas. Hoje em dia nós temos visto muitas pessoas dando desculpas para fazer a obra de Deus. Eu sou muito novo ainda. Outros, mas eu já passei da hora, passei da idade, já estou velho, deixa para os jovens. E os jovens dizendo que é muito novo para pregar a palavra. Então nós temos dado muitas desculpas para levar a palavra. Eu não sei falar, eu não tenho jeito. Não, querido, Deus te chamou para ser servo, para servir, para levar a mensagem da cruz, aquilo que você tem recebido de Jesus. E a maior dificuldade que nós vemos também nos hoje em dia, a maior que a sua limitação, não tem glória maior do que sermos usados nas mãos de Deus. Eu vou repetir, queridos, não tem maior glória do que nós levarmos a palavra de Deus. Sabemos que nós estamos cumprindo o ide de Jesus. Aquilo que Jesus falou, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Nós temos obrigação de falar de Jesus. Nós temos obrigação de pregar a palavra de Jesus. Porque nós precisamos nos colocar na dispensação de Deus, na vontade dele, e fazer a obra dele enquanto é dia. Porque nós sabemos que a noite vem e nada podemos fazer. O que é isso? Porque a noite vem. Porque o dia que Jesus voltar e levar a sua igreja, nós vamos ser tirados dessa terra. E o Espírito Santo também. Então essa palavra que nós lemos, essa palavra que nós meditamos, ela não vai ser a mesma mais. Ela não vai ter mais o Espírito Santo. Então por isso nós temos que pregar esta palavra enquanto é dia. Enquanto nós podemos, enquanto nós temos o Espírito Santo, aquele que nos ajuda, aquele que revela esta palavra para levar a outros, porque nós estamos aqui para servir. Então a característica de um crente, de um servo vencedor, é pregar a palavra de Deus, é levar o evangelho àqueles que precisam. Aleluia, glória a Deus. Somente quem ama pode servir. Amém? Eu vou repetir. Somente quem ama pode servir. Só quem tem segurança sobre si mesmo é verdadeiro servo de Deus. Precisamos ser seguros naquilo que falamos, naquilo que damos testemunho. Seguros porque sabemos que o que nós vamos falar é a verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus não volta vazia. Porque quando nós abrimos a nossa boca e o Espírito Santo começa a falar, ela é uma palavra viva, uma palavra que tem poder, uma palavra que age, uma palavra que liberta, uma palavra que restaura, aleluia, aquele que precisa. E eu creio também que Jesus é aquele que diz para nós nessa manhã, que nós viemos para servirmos. Precisamos servir não somente pessoas de fora, mas também servir aos irmãos, servir aqueles que é da nossa família. Aleluia. Então nós somos aqueles que somos chamados um dia por Jesus para sermos servos de Deus. Aleluia. O verdadeiro servo de Deus abre a mão da sua liberdade para servir. Jesus foi assim. Jesus, ele abriu a mão da sua liberdade para estar no meio do povo, pregando, levando a mensagem da palavra de Deus. O verdadeiro servo de Deus, ele toma a iniciativa.
Ele não fica esperando, ele se põe na vontade de Deus. Ele fala ali, como naquele dia Isaías falou: eis-me aqui, Senhor. É dessa maneira. Então o verdadeiro servo de Deus, ele toma a iniciativa de fazer algo, de levar a palavra, de estar em constante, aleluia, meditação da palavra, aprendendo, orando, fazendo a vontade de Deus, para assim tomar a iniciativa de levar, aleluia, a palavra àqueles que precisam. O verdadeiro servo, ele expõe, aleluia, até mesmo o seu orgulho para servir aos outros, para estar ali na dependência de Deus, levando esta palavra, aleluia, maravilhosa, aonde Jesus tem nos ensinado. Porque nós sabemos que a característica do servo de Deus vencedor, sempre, aleluia, é estar na dependência de Deus e fazer a vontade de Deus. E só aprendemos a servir sendo um exemplo e tomando um exemplo. Qual é o exemplo que eu vou tomar? O exemplo de Jesus. Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele não ficou ali na sua casa, no bem bom, ele não ficou ali ou com o seu pai José, trabalhando dentro somente daquela carpintaria. Não. Ele se dispôs diante de Deus, porque ele tinha uma ordem de Deus, que era levar a palavra dele a toda a criatura, ela pregar o evangelho naqueles dias, porque muitos ali precisavam. Como Jesus naqueles dias andou ali pela Galileia, pela Judéia, Samaria, em vários povoados, levando a palavra de Deus, libertando muitos cativos, que estavam enfermos, outros endemoniados, outros cegos, outros que não ouviam. Queridos, Deus ali escolheu Jesus porque sabia que ele realmente ia cumprir o ide do Senhor, o ide daquilo que Deus mandou ele fazer, que era vir aqui na terra, se pôr como homem, como servo de Deus e ali pregar o evangelho. Durante 3 anos, Jesus, ele se dispôs na vontade do Pai, levando a palavra de Deus. Então, Jesus, ele é o nosso maior exemplo, aleluia, de servo fiel, de servo obediente, porque não adianta nada eu aceitar Jesus e ficar ali no meu acomodismo, na minha casa, apenas lendo a Bíblia, me alimentando da palavra e não fazendo nada para o reino de Deus. Não me serve de nada. Então, nesta manhã, Deus ele nos chama a atenção que a verdadeira característica do servo de Deus é ele tem que ser um servo que se expõe e é um servo que ele se dispõe a servir aos outros. Dessa maneira que nós vemos, porque Jesus, ele foi o primeiro exemplo para nós de ser servo. Quando ali, naquela passagem que eu li em João, capítulo 13, do versículo 1 a 17, eu não li toda a passagem, mas eu li aqui o versículo 4, quando Jesus estava ali com seus discípulos, tomando a ceia, a última ceia de Jesus ali, porque depois daquele dia, ele foi já para o monte orar, e ali ele já foi preso e foi morto em morte de cruz. Então nesse dia onde ele estava ali, aleluia, junto com os demais, com os seus discípulos, ele se levantou, fala no versículo 4, levantou-se da ceia, tirou a sua vestimenta de cima, tomou uma toalha, cingiu seu lombo com ela, e depois deitou água em uma bacia, e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava no seu ombro. Querido, quer ver mais gesto de humildade? Jesus pegando uma toalha, uma bacia com água e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Ali ele mostrou a humildade que ele tinha da parte de Deus. Ali ele mostrou que ele era um servo obediente. Aleluia, glória a Deus. Por isso que eu li aqui no começo, que cada um de nós foi chamado para alguma coisa, para algo que Deus tem de propósito. Nós não fomos chamados apenas
para sermos algo ali dentro da igreja, mas sim para servir. Como Jesus aqui naquele dia, ele mostrou muito bem que ele era servo. E ele não veio aqui para ser servido, como eu li em Mateus 20, 24. Eu vou repetir esse versículo, que é maravilhoso. Mateus 20, 28, me perdoa. Eu falei 24. 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quem são esses muitos? Somos eu e você, que hoje estamos aqui na presença de Deus. Eu estou falando a palavra e você está assistindo, ouvindo esta palavra. É dessa maneira. Eu não aceitei Jesus para apenas estar no meu acomodismo. Não, eu vim aqui para falar de Jesus, para apresentar o Senhor para aqueles que estão ouvindo nesse momento esta live. Porque Jesus, ele é mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, ele não mudou. Ele ensina para nós que nós temos que ser servos. E servos, ele veio apenas para servir. Ele não veio aqui para ser bajulicado, né? Para ser apenas, olha Jesus, o Senhor é muito bom, o Senhor é uma bênção. Ai, irmão, você é uma bênção, você é aquele que sempre está conosco. Mas, queridos, também temos que ser, talvez, muitas vezes, bajulado um pouquinho. Porque é muito bom, né? As pessoas nos bajular. Mas não é para isso que eu estou aqui. É para falar de Jesus, é pregar a palavra, levar que ele é aquele que liberta, aquele que cura. Aleluia, aquele que restaura casamento, aquele, aleluia, que naqueles dias fez tantos milagres e hoje ele faz milagres ainda através daquele que se dispõe em estar na sua dependência como servo de Deus. Então eu e você não fomos escolhidos para ficar acomodados, não, nós fomos escolhidos para levar o evangelho àqueles que precisam. Nós vemos que servir é se pôr à disposição para fazer algo a alguém. Eu vou ler de novo. Servir é disposição de fazer algo para alguém. Então devemos servir uns aos outros, como Jesus, ele é o nosso exemplo. Um exemplo, né, irmãos, muito assim que a gente tem, é as nossas células. Ali nas nossas células, nós somos chamados para servir ao outro. Ao irmão que chega, né, até a nossa casa. Ao irmão que muitas vezes está passando por dificuldade, nós vamos fazer uma visita, vamos orar. E às vezes na célula também acontecem as oportunidades. E ali as pessoas têm a oportunidade de demonstrar que o Espírito Santo de Deus está nele e que ele é um servo do Senhor. Então, quando nós temos a oportunidade de demonstrar o nosso amor, é uma forma de servir o outro. Então, quando eu e você temos oportunidade de servir, de demonstrar, aleluia, que nós amamos o nosso próximo, amamos o nosso irmão, esta é uma forma de mostrar que eu e você somos servos do Senhor e somos servos vencedor. Aleluia, glória a Deus. O tempo que Jesus veio aqui na terra, ele veio e foi o nosso maior exemplo até hoje. Naqueles dias ele foi exemplo para os discípulos, para aqueles que ouviam a palavra de Jesus. E hoje não é diferente. Hoje, depois de mais de 2000 anos, nós estamos aqui para servir o Senhor. E vamos continuar a servir, porque é isso que nós temos que fazer a partir do momento que somos chamados pelo Senhor. Como naquele dia Isaías, quando ele entrou ali no templo, em Isaías capítulo 6, né, de Isaías, quando ele estava ali no templo e ele viu que ele era um homem impuro, de lábios impuros. E quando o Senhor enviou o anjo ali que tirou uma tenaz e levou até a boca de Isaías, e ali tirou a iniquidade dele, e ele se prostrou diante do Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É dessa maneira que nós temos que nos colocar na dependência de Deus. Senhor,
eis-me aqui. Usa-me conforme o Senhor quer, como vaso na tua presença. Usa, Senhor, a minha vida, aleluia, para levar a tua palavra àqueles que precisam, àqueles que estão cativos na mão de Satanás, àqueles que estão oprimidos, aqueles que estão com depressão, aqueles que não sabem para onde ir. Mas nós sabemos que temos o caminho aonde ir, porque o caminho nosso é Jesus. Então que possamos levar esse caminho a muitos como servos obedientes. Que possamos ser exemplos também, como Jesus foi. Então, nesta manhã, queridos, eu quero te dizer, possamos aprender cada dia com Jesus, através da palavra. Então, esta palavra que de manhã, ontem eu comecei a meditar, à noite eu comecei a escrever algumas coisas sobre as características do servo vencedor. Então eu creio, queridos, que nós somos vencedores quando nós levamos a palavra de Jesus a outro. Nós só somos vencedores como nós colocamos, nos postamos diante do Senhor e dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Eu quero ser servo, Senhor, para servir. O servo vencedor, ele se põe na brecha para buscar cada dia mais o Senhor. Então que nesta manhã, querido, você e eu possamos aprender com Jesus. Porque como nós vemos na palavra de Deus em Mateus 20, 28, que Jesus como homem, filho do homem, ele não veio para ser servo, para servir, mas ele veio para ser servo, como ele mostrou a humildade ali, lavando os pés dos seus discípulos. É dessa maneira que nós temos que estar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Então, nesta manhã, eu quero orar para você, que você se coloque aí na brecha. Fala para o Senhor nesse dia, fala para o Senhor nessa hora: Senhor, eis-me aqui. Eu também quero ser um servo, Senhor, para servir. Um servo para estar, ó Deus, levando a palavra do Senhor. Mesmo que eu não sei, Senhor, mesmo que eu não consiga, mas diante de Ti, Senhor, eu consigo. Fala para Deus nesse momento. Fala para o Senhor que você quer ser usado como homem, como mulher de Deus na presença dEle. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos mais um dia, mais uma madrugada na Tua presença. E aqui, Senhor, nesta palavra, onde, Senhor, eu já falei nesta manhã sobre o servo vencedor. Eu quero, Senhor, ser esse servo, ser essa serva, Senhor. Nós queremos ser servos do Senhor, servas do Senhor, para levar a palavra àqueles que precisam. Deus, nessa manhã, desperta o Teu povo, desperta a Tua igreja, que cada um, Senhor, possa entender que quando nós viemos a Ti, Senhor, nós não viemos para ficar acomodados, não. Nós viemos para ser servos do Senhor, para servir ao outro, aquele que precisa. Coloca, Senhor, o Espírito Santo na vida deste meu irmão, desta minha irmã. Desperta, Senhor, este homem, esta mulher, para servir o Senhor enquanto é dia. Para servir o Senhor, Pai, aqueles lugares aonde necessita. Para levar a palavra do Senhor, para cumprir o ide do Senhor. Aleluia. Que nós possamos nos despertar. Que nós possamos a cada dia, Senhor, falar para Ti: eis-me aqui, ó Pai. Usa-me conforme o Senhor quer, conforme a Tua vontade, conforme o Senhor precisa. Em nome de Jesus, faça a Tua vontade em nós, Senhor, porque nós somos escolhidos do Senhor, somos servos do Senhor, separados. Aleluia. E que nesta manhã possamos ser despertados através desta palavra. Assim eu oro, Pai, e Te agradeço em nome de Jesus. Como eu falei nesta manhã, queridos, a você, que nós estamos aqui nesta palavra em Miqueias 2:10. Levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Então, para ser um servo vencedor, leva a palavra do Senhor, leva a palavra de Deus, porque há muitos que precisam, há muitos necessitando desta palavra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor.